aqui a nossa revisão. Vamos falar agora de números primos e números compostos, né? Eu estou aí na página 49 do seu livro didático, tá? Volume 1. E aí, o que vocês vão assistindo o vídeo e a maneira que vocês vão visualizando os exercícios, vocês vão completando a apostila, ok? Existem números com muitos divisores, outros com poucos divisores, e um número que tem apenas um divisor. A ideia de números primos e de números compostos se baseia na quantidade de divisores de um número natural. Vamos analisar a quantidade de divisores dos números 1 a 12. O 1 pode ser dividido por quantos números? Só por ele mesmo. O 2 pode ser dividido por quantos números? Pelo 1 e por ele mesmo. O 3 pode ser dividido por quantos números? Por ele mesmo e por 1. 4 pode ser divisível por 1, por 2 e 4. O 5 pode ser divisível por 1 e 5. E aqui vai sucessivamente. Qual o menor divisor de todos esses números? O número 1. Ele divide todos os números. Qual é o maior divisor de cada um desses números? O próprio número. Porque aqui nós estamos falando de números naturais, então a conta tem que dar exata. Então, não tem como eu dividir 4 por 8, por exemplo. Há números com mais de 2 divisores? Quais são? Tem aqui o 4, tem 3. O 6, que tem 4 divisores. O 9, que tem 3 divisores. O 10 tem 4 divisores. O 8 tem 4 divisores. O 12 tem 6 divisores, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Vamos lá. Há números com menos de 2 divisores? Sim. O número 1, ele só é divisível por ele mesmo. Há números com exatamente 2 divisores? Quais são? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Se vocês perceberem, tirando o 2, que é o único número par que tem só 2 divisores, o resto se trata de números ímpares, né? Então, 2, 3, 5, 7 e 11. Qual característica esses números têm em comum? Os divisores são o 1 e o próprio número. E isso é a definição de número primo. São números naturais que apresentam apenas 2 divisores. E um desses divisores tem que ser o 1 e o outro tem que ser o próprio número. Então, o número primo é isso. Então, você pega aqui o 2, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Você pega o 3, é divisível por 1 e por ele mesmo. Você pega o 5, ele é divisível por 1 e ele mesmo. Você pega o 7, 1 e ele mesmo. Você pega o 11, 1 e ele mesmo. Você pega o 12, não é? Olha o tanto. Mas se tiver o 13, 13 é o número primo, porque ele é divisível por 1 e por 13. Entenderam? E isso é a definição de número primo, não esqueça disso. Escreva a sequência de números primos até 20. Aí, o 1 não entra, porque tem que ser dividido por 1 e por outro número. O 1 só tem um divisor, tem que ter 2. Então, vamos lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. E continua. É infinita. A sequência de números primos é finita ou infinita? É infinita, não tem fim. E o que são números compostos? Números maiores que 1, que tem mais de 2 divisores, são números compostos. O número 1 não é primo nem composto, pois tem apenas um divisor. Então, aqui, quem são os números compostos aqui da nossa lista? Vamos voltar lá. O 4 é o número composto, o 6 é o número composto, o 8 é o número composto, o 10 é o número composto, o 12 é o número composto. Por quê? E o 8 eu já falei, porque eles têm mais de 2 divisores. Ok? Tranquilo? Então, isso, galerinha, é o conceito de número primos e números divisores, tá? Vou falar de outro assunto aqui. A decomposição em números primos. O que é isso? E onde ajuda? Ajuda muito para a gente descobrir MMC, que é mínimo múltiplo comum, e máximo divisor comum, MDC. E também quando a gente for trabalhar com frações, com denominadores diferentes, você saber isso é essencial. Nada mais é que eu pegar e dividir o número em fatores primos, por outros números primos. Então, eu pego o número 160, passo um tracinho vertical aqui, e aí eu sempre tento começar com 2. Se ele for dividir, e vou em ordem crescente. Se não der por 2, eu tento 3. Entenderam? Mas eu tento começar por 2.
Como aqui é terminado em zero, todo número zero é divisível por 2, eu começo por 2. 160 dividido por 2, 80. Do lado esquerdo fica o resultado das divisões e do lado direito, os números, os divisores. 160 por 2, 80. Por 2 ainda dá, porque é par. 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. 5, ele é um número primo. Então, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Nossa fatoração começa dos 2 em diante, porque se eu dividir por 1, vai continuar o mesmo resultado. Então, aqui, 5 só pode ser por 5. Deu 1, acabou, ok? Tranquilo? Então, aqui tá assim, ó, processo de fatoração sucessiva. Fatoração é divisão. Primeiramente, escrevemos o número por meio de uma multiplicação, depois trocamos os números em fatores até chegar numa multiplicação para que tenha somente números primos. Por isso que, em vez de fazer isso aqui, é muito mais fácil você vir pela divisão, tá? Porque aqui, o que a gente faz? Dividimos um número pelo seu menor divisor primo, em seguida repetimos o processo, sempre dividindo o quociente pelo seu menor divisor primo. Por que começou aqui por 2 e terminou com 2? Porque só foi dando resultados pares, tá? Tranquilo? Todo número natural composto pode ser escrito como multiplicação de fatores primos. Decompõe em fatores primos os números a seguir. Se for decompor por meio de multiplicação, o que eu podia fazer? Eu fazia aqui a fatoração e escrevia esses divisores por meio de multiplicação. Foi o que fez aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu transferi esse resultado aqui, os meus divisores, para cá. Porque eu sei que se eu multiplicar isso aqui, dará 160. Então, mesma coisa eu faço aqui. Eu faria a fatoração e os divisores eu passava para cá em forma de multiplicação. Nada mais do que isso. Ok? Nada mais do que isso. Tranquilo? Tem aqui MDC e MMC, que eu já expliquei em outra situação. O que eu quero deixar bem claro aqui que são números primos e compostos. Então, retomando, números primos é aquele que tem 2 divisores, ele mesmo e o 1. Então, o 1 ele não é nem primo e nem composto. E o número 2 é o único número par primo. E os números primos, os números compostos têm mais de 2 divisores. Desculpa aí, eu saí aqui, tá? Galerinha, então fatoração também eu reforcei, eu já havia explicado por meio de vídeo, eu já havia explicado por meio de explicação Word, né? Que eu pedi até para vocês copiarem. Eu já havia explicado a importância deles, usando eles em MMC, na resolução de problemas, porque lá tem resolução de problemas de MMC. É só essa maneira de resolver? Não, né? Você pode ir listando colocando as listas, né? De divisores também. Isso aqui é só uma opção, tá? Se aqui perguntasse em quantos fatores primos esse 160 foi decomposto, quantas vezes ele foi decomposto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Seria 6, porque usou 6 fatores primos para decompor. Foram 6 etapas, ok? Galerinha, agora eu estou aqui no livro de atividade, página 28, e vou falar sobre alguns exercícios, ok? Vamos lá. Página 28, livro de atividades, número 39. O que é um número primo? E dê um exemplo. É um número que apresenta 2 divisores distintos, ou 1 e o próprio número, e, por exemplo, o número 7 é primo, pois apresenta apenas o 1 e o próprio número como divisores. Gente, poderia ter sido o número 13, poderia ser o número 5, poderia ter sido o número 1 como exemplo, tá? Aqui no caso, escolheu o número 15, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu acho que a B vai estar lá em cima. O que é um número composto? E dê um exemplo. O número composto é um número composto que apresenta mais de 2 divisores distintos. É um número que apresenta mais divisores distintos. Por exemplo, o número 8 é um número composto, pois ele tem divisores 1, 2, 4 e 8. Ou seja, mais do que 2 divisores. Poderia ter sido outros números. Poderia ter sido
O 4, que é 1, 2 e 4, poderia ter sido 6, poderia ter sido 10, tá? Vamos lá agora para... Escreva os 10 primeiros termos da sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7. Então, o que vocês têm que ver? Aqui, galerinha, não entrou 1, porque o 1 não é primo nem composto. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando aí. Acho que é como... Veja como... Ó, aqui, escreva os 10 números da sequência. Veja como Lucas procedeu para verificar se 127 é primo ou composto. Ele pegou 127 por 2, deu vírgula. 127 por 3, deu vírgula. 127 por 5, deu vírgula. 127 por 7, deu vírgula. 127 dividido por 11, deu vírgula. 127 dividido por 13, deu vírgula. Note que ele dividiu 127 pela sequência dos números primos e registrou o quociente considerando uma casa decimal. Casinha decimal, galerinha, é esse número aqui depois da vírgula, tá? Esse procedimento deve ser realizado até que o quociente seja um número natural, ou seja, não tenha vírgula. Nesse caso, dizemos 127 é composto, ou que o quociente seja um número decimal menor que o divisor. De acordo com essas informações, Lucas pode concluir que 127 é um número composto, por quê? Ele é um número primo, porque o quociente de 9,8 é menor do que o divisor 13. E os quocientes que ele registrou são todos números decimais. Vou traduzir. Ele não conseguiu dividir o 127 por nenhum outro número a não ser 1 que não desse vírgula. Então, se ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, ele é um número primo, tá? Ok? Tranquilo. A mesma coisa aqui, verificou-se que os números 147 e 123 são primos ou compostos. Preferir, utilize uma calculadora. Aí tem todo o processo aqui que vocês podem estar visualizando aqui e sei que vocês já vão estar entendendo. Analisando os números do quadro, indique quais são primos e quais são compostos. O que vocês tinham que fazer? Listar os divisores. 107, ele só é divisível por 1 e por 107, então ele é primo. 35, 1, 5, 7, 35. Para quem sabe tabuada aqui de cara, já sabia que ele era composto. 54, a mesma coisa. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. Pegava a tabuada aí do 2 ao 10 aí, sabia onde ele ia aparecer ali. E quem que eram os divisores, pelos critérios de visibilidade, sabia que ele era um número composto. 23, 1 e 23, primo, então, e 17, 1 e 17. Então, assim, são números 13, 23 e 107 são primos e são compostos, 35 e 54. Decompõe os fatores a seguir decompõe os números a seguir em fatores primos. Vamos lá, ótimo. 72 dividido por 2, 36. 36 dividido por 2, 18. 18 dividido por 2, 9. Não dá para dividir por 2 mais. Por quê? Porque o 9 não é um número par e só é divisível por 2 quem é par. Então, aqui eu pego o próximo número que vem depois do 2 e tento o 3. Ele é divisível por 3? É. 9 dividido por 3, 3. E 3 é um número primo, é só por 1 e por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, 1. Ok? Se eu multiplicar aqui, eu vou ver que os divisores multiplicados por eles mesmos aqui, na sequência, ou outra sequência, né? A ordem dos fatores não altera a multiplicação, dará 72, tá? Mas aqui, vamos lá, vou pegar a letra C, porque é grandona. 2.310, terminou em 0, pode ser dividido por 2. Vai dar 1.155. Por 2 não dá mais, porque esse último número não é par. Então, vou tentar por 3. Deu? Deu. 1.155 dividido por 3, 385. Tentei por 3, não deu? Vou tentar por 5. 5. 385 dividido por 5, 7. 7 é o número primo. 7 dividido por 7, 1. Desculpa, 77. 77 não é o número primo, desculpa. 77 vai dar por 7. Que vai ser 11. 11 é o número primo, 11 dividido por 11 vai dar 1. É porque ficou muito separado aqui, atrapalhou até a minha leitura. Então, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 tem que dar o valor lá em cima. Então, é fácil tirar a prova.
441 não dá por 2, porque 1 nem entra, né, galera? Não dá nunca. Aqui, não em fatoração. Aqui é ímpar, então por 3, por 2 eu não posso tentar. Vou por 3, deu 147. Por 3, 49. Por 7, 7 primo. Por 7, 1. Tá? Qual o número cuja fatoração em números primos é 2 vezes 3, vezes 3, vezes 11, vezes 13? É só você fazer a multiplicação que você vai encontrar um número. Porque quando eu faço a fatoração, se eu multiplicar meus divisores, eu vou encontrar um número. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 3 vezes 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 11, 1.198, 198 vezes 13, 2.574 e o número é 2.574. Você ia resolver essa expressão numérica aqui, tá? A mesma coisa, sinal alternativo com o número é representado pela decomposição em fatores primos. Então, aqui só podia ter sequência que tivesse número primo somente. 9 não é primo, porque ele é divisível por 1, por 3 e por ele mesmo, 3 divisores. 3 é primo, 5 é primo, mas 15 não, porque 15 pode ser dividido por 1, por 3, por 5 e por 15. Então, 9 e 15, sem chance, são números compostos. 3 é primo, 7 é primo, 7 é primo e 11 é primo. Então, nem precisaria ver essa aqui. A resposta é a letra C, mas vou explicar por que a D não é. Porque tem o 10, e o 10 não é um número primo, ele é um número composto, ok? Eu acho que deu bem para vocês perceberem aí. Completem o que vocês ainda não têm na apostila, tá? Com isso aqui eu tô passando devagarzinho para vocês completarem. Dá um pause e completa aí os exercícios que vocês não têm na apostila e tá dando para vocês visualizarem, tá? Por favor, ok? Então tá isso aí, galerinha. Então aqui foi mais um pedacinho da revisão, ok?